Olá, alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Matemática da Aprovação, e esta aula é dedicada também aos alunos do oitavo ano. Nós vamos continuar a falar sobre a potenciação, tá certo? Então, nessa videoaula, nós vamos falar sobre as propriedades que envolvem a potência. Lembrando que essa é a aula de número 2, envolvendo esse conteúdo. Vamos começar? Propriedades da potenciação. Observe os exemplos. Letra A. 4 vezes 8 é igual a 32. Mas eu posso colocar o número 4, o número 8 e o número 32 em uma mesma base, representado por potência de mesma base. Repare, se eu fatorar o número 4, eu acho 2 ao quadrado. Se eu fatorar o número 8, eu acho 2 ao cubo. E se eu fatorar o número 32, eu vou achar 2 à quinta. Repare que ali eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. 2 ao quadrado vezes 2 à terceira. Foi o que ele fez. Ele conservou a base, que é o número 2, e somou os expoentes. 2 mais 3 é 5. Tá certo? Vamos ver o exemplo B. 9 vezes 81 é 729. Se eu fatorar o número 9, fatorar o número 81 e fatorar o número 729, eu vou ficar com a seguinte operação. 3 ao quadrado, que é 9, vezes 3 à quarta, que é 81, é igual a 3 à sexta, que é 729. Então, foi o que ele fez. Ele conservou a base, que é o número 3, e somou os expoentes, 2 mais 4. Então, 3 ao quadrado vezes 3 à quarta é igual a 3 à sexta. Letra C. 49 vezes 243 é igual a 16.807. Se eu fatorar 49, se eu fatorar 243 e se eu fatorar 16.807, eu vou ficar com a seguinte operação. 49 é 7 ao quadrado. 243 é 7 ao cubo. E 16.807 é 7 à quinta. Mais uma vez, ele está multiplicando potência de bases iguais. Ele conserva a base e soma os expoentes. 7 ao quadrado vezes 7 à terceira é igual a 7 à quinta, porque ele somou 2 mais 3. Então, podemos chegar à seguinte conclusão, que o produto que envolve potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os seus expoentes. Então, essa é a propriedade número 1. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. Então, produto de potência de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Ok? Então, letra D. Nós agora temos uma divisão. 32 dividido por 8 é igual a 4. Se eu fatorar 32, se eu fatorar 8, se eu fatorar o número 4, eu vou ficar com a seguinte operação. 2 à quinta dividido por 2 ao cubo, que é igual a 2 ao quadrado. Então, ali nós temos uma divisão de potência de mesma base. A gente conserva a base e subtrai os seus expoentes. 5 menos 3, que é igual a 2. Letra E. 729 dividido por 81 é igual a 9. Se eu fatorar 729, eu vou encontrar 3 à sexta. Se eu fatorar 81, eu vou encontrar 3 à quarta. Então, 3 à sexta dividido por 3 à quarta é igual a 3 ao quadrado, que é o fatorando o número 9. Então, foi o que ele fez. Conservou a base, que é o número 3, e subtraiu os seus expoentes. 6 menos 4, que é igual a 2. Tá certo? Letra F. 16.807 dividido por 49 é igual a 243. Se eu fatorar 16.807, eu vou encontrar 7 à quinta. Se eu fatorar 49, eu acho 7 ao quadrado. E se eu fatorar 243, eu acho 7 ao cubo. Mais uma vez, temos uma divisão de potência de mesma base. A gente conserva a base e subtrai os seus expoentes. 5 menos 2, que é igual a 3. Então, podemos chegar à seguinte conclusão.
que o quociente ou divisão de potência de mesma base conserva-se a base e subtrai os seus expoentes. Então, a propriedade número 2 diz que a elevado a m dividido por a elevado a n é igual a a elevado a m menos n. Então, voltando, se eu tiver uma multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base e soma os seus expoentes. E se eu tiver uma divisão de potência de mesma base, conserva-se a base e subtrai os seus expoentes. Tranquilo? Então vamos em frente. Letra G. 5 ao cubo elevado ao quadrado. Quantas vezes eu devo multiplicar 5 ao cubo por ele mesmo? 2 vezes. Então vai ficar 5 ao cubo vezes 5 ao cubo. Nós temos aí uma multiplicação de potência de mesma base. A gente conserva a base e soma-se os seus expoentes. A base é 5 e somando 3 mais 3 é igual a 6. Letra H. Nós temos 4 à quinta elevado à quarta. Quantas vezes devemos multiplicar 4 à quinta por ele mesmo? 4 vezes. Então, 4 à quinta vezes 4 à quinta vezes 4 à quinta vezes 4 à quinta. Novamente, nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. A gente conserva a base e soma os seus expoentes. A base é 4, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, vai ficar 4 elevado a 20. Tá certo? E letra I. 8 elevado à sétima elevado à quinta. Quantas vezes devemos multiplicar 8 elevado à sétima por ele mesmo? Exatamente, por 5 vezes. Então, 8 à sétima, vezes 8 à sétima, vezes 8 à sétima, durante 5 vezes. Mais uma vez, temos uma multiplicação de potência de mesma base. A gente conserva a base, que é 8, e soma-se os seus expoentes. 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. O 7 aparece 5 vezes. 7 vezes 5, 35. O que podemos observar? Na letra G, 5 ao cubo ao quadrado. Repare, se você multiplicar 3 vezes 2, dá 6. É o expoente de 5 à sexta. Na letra H, se você multiplicar 4 vezes 5, é igual a 20. Então, 4 elevado a 20. Na letra I, se eu multiplicar 7 vezes 5, é 35. Então, o que subtende-se nessa propriedade? Quando nós tivermos potência de potência, pode ser escrita na forma de uma única potência, conservando a base e multiplicando os seus expoentes. Então, essa é a propriedade número 3, que diz o seguinte: a elevado a m elevado a n é igual a elevado a m vezes n. Tá certo? Observe agora a letra J. Nós temos 3 vezes 8 elevado ao cubo. Então, quantas vezes irá aparecer a multiplicação 3 vezes 8? Vai aparecer 3 vezes. Então, 3 vezes 8, vezes 3 vezes 8, vezes 3 vezes 8. Como nós temos um produto, quantas vezes apareceu o número 3? 3 vezes. Quantas vezes apareceu o número 8? 3 vezes. Então, eu posso escrever em forma de potência da seguinte maneira: 3 ao cubo vezes 8 ao cubo. Tá certo? Letra K. 7 vezes 5 elevado à quarta. Quantas vezes devemos multiplicar 7 vezes 5 por ele mesmo? Durante 4 vezes. Então, 7 vezes 5, vezes 7 vezes 5, vezes 7 vezes 5, vezes 7 vezes 5. Quantas vezes apareceu o número 7? 4 vezes. Quantas vezes apareceu o número 5? Também 4 vezes. Então, escrevendo em forma de potência, 7 elevado à quarta vezes 5 elevado à quarta. Ok? E na letra J? 2 nonos vezes 5 quartos elevado ao quadrado. Quantas vezes eu irei multiplicar 2 nonos por 5 quartos? 2 vezes. Então, 2 nonos vezes 5 quartos vezes 2 nonos vezes 5 quartos. Quantas vezes apareceu 2 nonos? 2 vezes. Quantas vezes apareceu 5 quartos? Também 2 vezes. Então, posso escrever em forma de potência 2 nonos ao quadrado multiplicado por 5 quartos, também ao quadrado. Tá certo?
Então, a que conclusão podemos chegar? Que quando elevamos dois ou mais números racionais a um expoente, elevamos cada fator a esse expoente. Então, essa propriedade diz o seguinte: a vezes b elevado a n é igual a elevado a n vezes b elevado a n. Isso vale também quando tivermos uma divisão. A dividido por b elevado a n é igual a elevado a n dividido por b elevado a n. Tá certo? Então, vamos seguindo em frente. Potência de 10. Você deve saber que 10 elevado a n para n natural, escreve-se 10 elevado a n é igual ao número 1 acompanhado de n zeros. Professor, isso não ficou muito claro. Vamos entender. No exemplo da letra A, você tem 10 elevado a zero. Já vimos anteriormente que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, se eu tenho 10 elevado a zero, o número 1 não virá acompanhado de nenhum zero. É apenas o número 1. Letra B. 10 elevado a 1. Quantos zeros irá acompanhar o número 1? Apenas um zero, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 10 elevado a 1 é 10. Quanto será 10 elevado ao quadrado? Então, quantos zeros irá acompanhar o número 1? 2 zeros. 10 ao quadrado é 100. Então, essa propriedade diz o seguinte: quando você tem 10 elevado a n, n lhe diz a quantidade de zeros que irá acompanhar o número 1. Então, 10 ao cubo, quantos zeros irá acompanhar o número 1? 3 zeros. Então, é 1 mais 3 zeros. Então, 10 ao cubo é 1000. Quanto será 10 à quarta? É o número 1 acompanhado de 4 zeros. Então, 1 acompanhado de 4 zeros é 10.000. E assim sucessivamente. Ficou claro? Então, 10 à nona é o número 1 acompanhado de quantos zeros? 9 zeros. Então, 1 acompanhado de 9 zeros é 1 bilhão. Tá certo? Então, a letra G, 10 elevado a menos 1. Repare que agora o expoente é negativo. Então, vai ser um número 0 à sua esquerda, à esquerda do número 1. Então, 1 zero acompanhado do número 1 à esquerda. Como é que a gente lê esse número? 1 décimo. Letra B, 10 elevado a menos 2. Quantos zeros irá acompanhar o número 1? 2 zeros, só que 2 zeros à esquerda. Então, como é que a gente lê esse número? 1 centésimo. Letra C, 10 elevado a menos 3. Quantos zeros irá acompanhar o número 1? 3 zeros. Então, 3 zeros à esquerda. Então, fica 1 milésimo. Letra D, 10 elevado a menos 4. Quantos zeros irá acompanhar o número 1? 4 zeros. 4 zeros estarão à sua esquerda. Então, é 1 décimo de milésimo. E 10 a menos 5 são quantos zeros à esquerda? 5 zeros. E assim em diante. Então, 10 elevado a menos 9 vai ser o número 1, acompanhado de 9 zeros à sua esquerda. Tá certo? Ficou claro? Muito bem. Mas para que serve escrever um número em potência de 10? As potências de 10 são muito utilizadas para escrever números muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, 5 milhões e 200 mil. Eu posso escrever esse número de várias formas, mas eu escolhi escrever dessa forma aqui, 5,2 vezes 1 milhão. Repare que 1 milhão eu posso escrever em base 10. Quantos zeros eu tenho ali? 6 zeros. Então, eu posso escrever 5,2 vezes 10 elevado à sexta.
tá certo? Porque eu tenho 6 zeros. Letra B, 250 milhões. Então, eu posso escrever esse número como 2,5 vezes 100 milhões. Então, quantos zeros eu tenho ali? 3, 6 e 2, 8. Então, eu posso escrever 2,5 vezes 10 à oitava. E na letra C, como será que eu posso escrever esse número? Eu posso escrever 5,97 vezes 10 milhões. Então, quantos zeros eu tenho ali? 3, 6, 7. Então, eu posso escrever 5,97 vezes 10 a sétima. Tá certo? Então, por exemplo, a distância entre o Sol e Marte é de aproximadamente 228 milhões de quilômetros e pode ser indicada assim: 228 milhões, eu posso escrever 2,28 vezes 100 milhões. Quantos zeros tem ali? 3, 6, 8. Então, é 2,28 vezes 10 à oitava quilômetros. Por exemplo, a distância da Terra, a próxima a Centauri, estrela que fica mais perto do Sistema Solar, é de aproximadamente esse número enorme aí. Tá certo? Então, eu posso escrever esse número da seguinte maneira. Repare que a vírgula está depois do último zero. Ok? Conte quantas casas existe desse último zero até chegar ao número 4. Então, 3 casas, mais 3 casas, 6, mais 3 casas, 9, mais 3 casas, 12 e 1 a 13. Então, eu posso escrever 4,021 mais o número 1 acompanhado de 13 zeros. Então, eu posso escrever 4,021 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Tá certo? Então, dizemos que esses números que nós acabamos de escrever, 2,28 vezes 10 oitava, 5,2 vezes 10 a sétima, 4,024 vezes 10 a terceira, estão em notação científica. Esses são exemplos de números em notação científica. O que significa a notação científica? É um tipo de representação em que o número multiplica a base 10 e esse número deve estar entre 1 e 10. Então, repare, 2,5 é um número maior do que 1, menor do que 10. 5,97 é um número maior do que 1 e menor do que 10. 2,28 é um número maior que 1 e menor do que 10. 4,021 também é um número maior que 1 e menor do que 10. Então, todos os números que estão escritos em notação científica, o número tem que estar entre 1 e 10, acompanhado de uma base 10. Tá certo? Então, a notação científica é uma forma de escrever números usando a potência de 10. É utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos, números muito pequenos ou muito grandes. São frequentemente encontrados nas ciências em geral, e escrever em notação científica facilita fazer comparações e cálculos. Então, na notação científica, os números são representados da seguinte maneira: A vezes 10 elevado a n, em que esse A tem que ser um número maior do que 1 e menor do que 10. Tá certo? Então, sendo assim, o número A é um número real igual ou maior que 1 e menor do que 10, e n é um número inteiro. Certo? Então, exemplos. Na letra A, nós temos um número muito grande. Então, repare que a vírgula está após o último zero. Então, para eu escrever esse número em notação científica, eu tenho que puxar a vírgula até chegar ao número entre o número 6 e o número 5. Então, deslocando essa vírgula para a esquerda, quantas casas foram deslocadas? Então, 3, 6, 9, 12, 15
15 casas. Então, eu posso escrever dessa seguinte maneira: a vírgula saiu do último zero e foi ficar entre o 6 e o 5. Então, essa vírgula deslocou essa quantidade de casas. Então, vai ficar 6,59 vezes 10 elevado a 15, porque a vírgula foi deslocada 15 casas para a esquerda. Toda vez que a vírgula desloca-se para a esquerda, o expoente aumenta. Toda vez que a vírgula deslocar para a direita, o expoente diminui. Então, na letra B, nós temos um número muito grande ou muito pequeno? Muito pequeno. Então, para eu escrever esse número em notação científica, a vírgula deve sair da onde ela está e ficar entre o número 1 e o número 6. Então, ela irá se deslocar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Então, ela deve sair daquela posição e ficar entre o número 1 e o número 6. Então, devemos escrever 1,6 vezes 10 elevado a menos 11, porque ele deslocou 11 casas para a direita. Quando desloca a casa para a direita, o expoente da base 10 diminui. Ok? Então, na letra C, nós temos um número muito grande ou um número muito pequeno? Muito grande. Então, a vírgula está onde? A vírgula deve ficar entre o número 1 e o número 8. Então, essa vírgula saiu do lado direito e percorreu quantas casas? 3, 6, 9, 12, 15, 18 casas. Então, é 1,86 vezes 10 elevado a 18. Tá certo? E na letra D? A vírgula tem que se deslocar. Esse número é muito grande ou muito pequeno? Muito pequeno. Então, para poder expressar de uma melhor maneira, a vírgula deve correr da esquerda para a direita. E ela irá se deslocar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas. Então, vai ficar a vírgula vai ficar entre o número 5 e o número 3. Então, vai ficar 5,3 vezes 10 elevado a menos 13. Assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!